nossa terceira mesa redonda, né? Intitulada O Cordel, a literatura de cordel como meio de comunicação. Então, eu convido aqui para a mesa a professora Franciane Lacerda, professora da Faculdade de História, do Programa de Pós-Graduação em História, que tem uma trajetória de pesquisa ligada à história da imigração cearense para o Pará, e como desdobramento dessa trajetória de pesquisa, está num projeto já há algum tempo, há alguns anos, tratando da literatura de cordel. Convido agora o Antônio Joel, que é orientando do mestrado, da graduação, mas futuro mesmo orientando de mestrado do Programa de Pós-Graduação em História Social da Amazônia, pesquisador também da temática do cordel, assim como Geraldo Menezes, né, que é orientando do mestrado de Pós-Graduação em História Social da Amazônia, também pesquisador da literatura de cordel no Pará, e já qualificado, prestes a concluir o seu mestrado, né, com a dissertação oriunda dessa pesquisa que ele vai nos apresentar hoje. Então, passo a palavra agora para a coordenadora, a professora Franciane. Obrigada, eu agradeço o convite do Maurício e da comissão organizadora, porque eventos dessa natureza em que é possível apresentar as pesquisas, mas pesquisas de variados grupos e de variadas áreas, são importantes e, de fato, vão ao encontro da própria ideia de universidade, que é a ideia da junção do ensino, da pesquisa e da extensão. Então, sem dúvida, esse é um evento importante e que a quem nós agradecemos o convite para estarmos aqui participando dessa atividade. Bem, o Joel, o Geraldo e eu conversamos e organizamos a nossa fala, embora ela se mescle, embora ela se complemente, embora ela esteja muito próxima uma da outra, nós organizamos em 3 momentos diferentes, mas que ao mesmo tempo se complementam. Então, inicialmente, eu farei uma breve abordagem das relações entre imprensa e poesia de cordel no Pará nas primeiras décadas do século XX. Em seguida, o Geraldo Magela trabalhará efetivamente algumas dessas questões, também relacionando cordel com imprensa, também falando um pouco da história da leitura, questões dessa natureza. E concluímos com a fala do Antônio Joel, cuja temática da nossa comunicação, que é o cordel, num certo sentido, é algo que influencia e perpassa pela vida inteira do Joel, como ele vai nos contar. E é um pouco, ele é bem interessante, porque o Joel ele nos contou que ele aprende a ler com a literatura de cordel quando criança, e hoje essa literatura, como aluno da graduação do curso de História, é alvo do seu interesse de pesquisa. Então, é um pouco a trajetória, essa relação individual muito próxima do Joel com a literatura de cordel e, ao mesmo tempo, o seu interesse de pesquisador. Então, a nossa fala ela vai muito no sentido de nós buscarmos investigar e buscarmos apresentar a compreensão de pesquisas que vão ao encontro dos significados variados que essa literatura tem para os seus leitores. Vocês devem saber e devem conhecer, a literatura de cordel se constitui por um conjunto de versos rimados, escritos com uma linguagem bastante simples e publicados em livretos, né, pequenos, e que muitas vezes é um papel de muito má qualidade, em que esses folhetos são impressos, dada muitas vezes a precariedade do próprio editor em prepará-los, em imprimi-los. Hoje, mas no passado, a gente encontra os cordéis que são datilografados ou que são
impressos mesmo em gráficas, como nós vamos ver. Na gráfica Joelda em Castanhal, por exemplo, é uma gráfica que editou muitos folhetos de cordel. E que o cordel, embora as pesquisas nos apontem que possivelmente a partir do início do século XX é que começa a chegar no Pará em virtude do processo migratório sobretudo de cearenses para essa região, mas essa literatura popular, essa literatura que você encontra também nas livrarias, mas também em feira, mas também em banca de revista, é uma literatura que se popularizou muito em todo o interior da Amazônia, dada a facilidade que se tinha do vendedor de folheto chegar nos mais distantes locais com a sua mala trazendo essa variedade de folhetos. Se por um lado os folhetos vão se popularizando, sobretudo no início do século XX, é com a editora Guajarina, que o pesquisador Vicente Salles considera a Guajarina como um verdadeiro fenômeno editorial, dada a quantidade de folhetos editados e vendidos por essa editora em meados do século XX. Então, ela é uma editora do... Qual é o ano da Guajarina, geral? 1914. 1914, é quando ela inicia as suas publicações. E nos anos 40, por exemplo, que foi alvo da pesquisa da graduação do Geraldo, que ele discutiu a Segunda Guerra Mundial representada nos folhetos de cordel, nós vamos ver um impulso muito grande da impressão e da venda desses folhetos em todo o estado do Pará. Então, eu continuo aqui a minha fala dessa relação entre imprensa e poesia de cordel, com um trecho publicado em 1916 no jornal A Tarde, pelo editor do jornal, que era o Raimundo Moraes. Então, o Raimundo Moraes edita esse jornal, que se chama A Tarde. Nós encontramos esse jornal na Biblioteca Pública do Pará, no Centur. Tudo indica que ele circulou apenas entre os anos 1915 e 1916. Então, é um jornal muito fácil de ser trabalhado, porque ele ainda não foi microfilmado. E, ao mesmo tempo que ele facilita o trabalho de pesquisa, de outro lado, ele é um jornal que tem se deteriorado, dado a muita utilização que é feita dele. Então, nesse sentido, o editor, que é o Raimundo Moraes, ele escreve, em 1916, quando este jornal completava 1 ano de aniversário, ele publica um longo texto, do qual eu vou ler apenas um pequeno trechinho. Então, o Raimundo Moraes diz assim: um acontecimento simplesmente narrado em palestra não tem a importância igual do mesmo fato estampado pelos diários. A imprensa tem o conde de fascinar, de atrair, hipnotizando quase os indivíduos. O diário infiltra sua opinião em cada leitor isoladamente, conseguindo depois que a massa pense pelas suas colunas e haja como se estivesse sob a ação eletrizante de um grande comício, de uma força poderosa que a obriga a andar quase que inconscientemente. Então, esse trecho ele faz parte de um longo texto publicado no jornal À Tarde, como Raimundo Moraes é o editor e é o dono do jornal. Então, quando o periódico faz 1 ano, em 1916, ele publica um longo trecho, e eu tirei apenas aqui um pequeno pedaço desse texto, porque por meio desse texto é possível perceber a força que, para o editor do jornal, exageradamente a imprensa tem.
ou seja, a força que o jornal tem como um meio de comunicação. E ele considera que o trabalho de publicar um jornal, ele diz que é um verdadeiro trabalho de Hércules. Mas, ao mesmo tempo, o que se evoca, a força que para ele o texto escrito tem, é tão grande na compreensão do Raimundo Moraes, a ponto de fazer com que as pessoas fiquem, ele acreditava exageradamente, era como se as pessoas ficassem meio hipnotizadas ou acreditassem na força dessa palavra escrita. Essa perspectiva, ela vai ao encontro da literatura de cordel, na medida em que, muitas das vezes, o literato, o poeta, o cordelista, ele vai se nutrir das notícias que eram publicadas no jornal. Se de um lado ele escrevia poesias marcadas pelo que ele via, pelo que ele compreendia, por um sentimento individual, pelos seus próprios interesses, de outro lado, o que era publicado na imprensa também tinha uma força muito grande como uma fonte de inspiração para muito do que depois seria traduzido em poesias nesses folhetos que circulavam por Belém e pelo interior do Pará. Se nós consideramos que a força da palavra do Raimundo Moraes é como se o público ele não tivesse força de criticar ou de não concordar com o que está no jornal, se de um lado nós pensamos e olhamos a fala do Raimundo Moraes com essa criticidade, ele era o editor e, portanto, ele queria ou acreditava que a imprensa tivesse essa força. Por outro lado, a palavra escrita, ela tem de fato uma importância muito grande. Ou seja, uma coisa é o que é dito, não aqui no evento que está sendo gravado, né? Mas uma coisa é o que é dito, simplesmente não está impresso ou não está escrito num papel. Outra coisa é o que passa a circular em forma de letra, o que passa a circular como um texto poético ou escrito. No nosso caso aqui, a poesia de cordel. E nesse sentido, um aspecto também importante que nós vamos perceber é que mesmo numa capital, ou num Brasil, melhor dizendo, de início do século XX, as primeiras décadas do século XX, em que nós temos uma parcela muito grande da população que não sabia ler e não sabia escrever, ainda assim, a força da palavra escrita, traduzida pelos cordelistas, tinha uma importância muito grande. Porque mesmo alguém que não sabia ler, pela própria forma como essa poesia, ela, na maioria das vezes, transmitida de uns para os outros, então era todo um trabalho de leitura mesmo, de recitação da poesia, como nós vamos ver aqui na fala do Joel, contando um pouco dessa sua experiência de infância, um pouco também dessa força da imprensa para o cordel, como o Geraldo vai demonstrar. Mesmo assim, a palavra escrita fazia com que muitos quisessem possuir um folheto de cordel, mesmo que ele não soubesse ler, mas o vizinho lia, algum conhecido lia, ou se formavam grupos de pessoas para ler essa poesia. Então, nesse sentido, nós podemos dizer que, se de um lado há uma parcela muito grande da população do Pará, de outros lugares do interior da Amazônia, se de um lado há uma força muito grande, uma parcela muito grande de pessoas que não sabiam ler, de outro lado, por meio dos folhetos e dessa literatura de cordel, muito do que era publicado na imprensa acabava também fazendo parte de um universo de pessoas pouco letradas ou que nem sequer sabiam ler. O que isso nos sugere a força que essa poesia tinha como meio de comunicação, como meio de transmissão de valores, dos mais variados eventos que faziam parte tanto da vida nacional quanto da vida cotidiana.
E nesse espaço também nós vamos ver que a imprensa ela tem uma força muito grande. O jornal associado à literatura tem uma força muito grande. Em 1901, por exemplo, eu encontro um inquérito policial que me sugere o quanto essa cultura letrada ela faz parte também da vida de uma população que a princípio nós pensamos como uma população que lia pouco ou que não tinha acesso à leitura. Então a gente vê, por exemplo, um jornal na Folha do Norte, no inquérito policial de 1901, em que há uma denúncia há uma briga de vizinhos por roubos de criações de galinha e de ovos, e uma outra reclamação no inquérito vem por algazarras causadas por tocatas de violão e cantigas de serenata, e há uma denúncia entre esses vizinhos, porque um roubou umas galinhas e uns ovos do vizinho, o vizinho por sua vez reclamava que nessa casa ao lado havia muita tocata de violão, havia também muita seresta. Então isso gera um conflito muito grande. Esse conflito chega à delegacia de polícia, então é registrada uma queixa, e quando essa queixa é registrada, os vizinhos são convidados a depor para darem a sua opinião a respeito do que acontecia. E alguns vizinhos dizem assim: não, eu não soube nada disso, eu só soube disso porque eu li na Folha do Norte. Não, eu não sei disso, eu sei disso porque eu vi no jornal. Então isso nos sugere a força que a imprensa, que o jornal tem, como uma forma desse vizinho se livrar de um conflito, ele dizer que ele próprio testemunhou a briga, e por outro lado ele diz assim: não, eu sei disso porque eu li, porque eu vi, o meu vizinho disse que estava no jornal. Do mesmo modo, quando muitos migrantes chegam à capital paraense, muitas vezes eles põem uma notícia no jornal dizendo que querem ser encontrados na farmácia César Santos, no hotel comercial, e que estão à procura de seus parentes, e isso é noticiado no jornal. Esses indícios me sugerem que havia entre os migrantes e a população, que a princípio nós consideramos como uma população que talvez lesse pouco, uma circulação de informações e de ideias por meio das colunas dos jornais, e da imprensa circulava por entre essas pessoas. Tanto é que todos os dias há denúncias, há reclamações. A Folha do Norte ela traz uma coluna que se chama O Jornal dos Estados, e nessa coluna é possível encontrar as mais variadas informações sobre o que acontecia, especialmente em lugares do atual Nordeste do Brasil, notícias que iam das mais variadas, desde mudanças políticas, mas também casos considerados bizarros, como um menino que nasceu com barba, coisas as mais variadas notícias do que acontecia fora do estado do Pará chegavam por meio da imprensa. Isso nos permite também dizer que, de outro lado, isso também chegava por meio da poesia de cordel, que, embora muitas vezes publicada pela editora Guajarina, nem sempre dá conta dos acontecimentos ocorridos no próprio estado do Pará ou na Amazônia, mas muitos casos, como as histórias que o Joel vai contar, que chegavam no interior da cidade de Bragança, que ele ouvia quando criança, eram histórias de acontecimentos vivenciados no Nordeste brasileiro. Então, e as questões apontadas pelo Geraldo me apontam uma estreita ligação, uma circulação muito grande de informações por meio tanto da imprensa quanto da literatura de cordel. Então, nesse sentido, eu acho que modelar para expressar
essa relação entre imprensa e cordel, que é algo que o Geraldo vai abordar mais adiante, é um caso que é muito conhecido entre nós, que é o caso do assassinato da Severa Romana, que ocorre em 1900 e que, ao longo dos anos, esse caso, durante os primeiros quase 50 anos do século XX, ele é evocado tanto pela imprensa, tanto é que o assassinato acontece em julho de 1900, então ele choca muito a população paraense, porque é uma migrante maranhense que é assassinada em sua própria casa, a navalhadas, por um soldado que tentava ter um relacionamento amoroso com ela, mas como ela era casada e morava com seu marido, ela sempre, segundo a imprensa, buscava fugir deste soldado, até que em julho de 1900, às vésperas do nascimento do primeiro filho, ela é assassinada a navalhadas. Então, imaginem um caso dessa natureza numa cidade ainda pacata como Belém, no início dessa virada do século XIX para o XX. 40 anos depois desse assassinato, nós vamos encontrar o jornal O Estado do Pará trazendo à tona a memória desse fato e relatando todos esses acontecimentos estampados na primeira página do jornal. Então, assim, esse é um crime que choca muito a população e que, por conta disso, ele é muito rememorado, tanto com um aspecto, digamos, pedagógico, no sentido de ensinar às mulheres o respeito ao corpo, o valor ao casamento, tanto é que a Severa Romana é considerada a vítima do dever conjugal, e isso é uma imagem dela que aparece, se a gente pega o jornal em 1900, ela está como a vítima do dever conjugal. Em 1940, o Estado do Pará traz as mesmas notícias, com as mesmas compreensões. E em 1946, entre 46 e 47, sai um folheto de cordel editado pela Guajarina, também trazendo à tona a história de Severa Romana. Então percebam que esse é um acontecimento que ele é rememorado e que ele aparece no jornal mais de 50 anos, quase 50 anos depois, 47 anos depois, novamente ele aparece em forma de versos num poeta anônimo que conta a história de Severa Romana. E nos versos o poeta demonstra a relação que ele tem com a imprensa por meio dos seguintes versos. Ele diz assim: e um jornal de Belém, lembrem-se que o crime aconteceu em 1900. A Folha do Norte, ela passa mais de um mês noticiando quase que diariamente em 1900 esse crime. Em 1940, o Estado do Pará novamente publica o crime, a história do crime. E o poeta de cordel diz assim: e um jornal de Belém, no que divulga sensato, em novembro deste ano, fez reportagem do fato. O Estado do Pará, matutino muito exato. Então, acho que esses versos, eles demonstram essa intrínseca relação entre a imprensa e a literatura de cordel. Mas a gente vê que a literatura de cordel, ela não vai se nutrir apenas das histórias de honra, como é o caso da história de Severa Romana, que é uma mulher que luta pela sua virtude. Ela na literatura de cordel e na imprensa, se constrói uma imagem dela como a vítima do dever conjugal, que prefere morrer a navalhadas a atrair a fidelidade do seu marido. Então, se de um lado nós vamos ver que a literatura do cordel, ela se nutre muito desses casos de honra, de crimes, de valentia.
se de um lado essa literatura se nutre disso, de outro lado ela também traduz outros acontecimentos do cotidiano. A festa, por exemplo, de São João, no Pará, tem um cordel do Apolinário de Souza que se chama A Festa de São João no Pará, publicado pela editora Guajarina. Então, a festa também, ela vem à tona nessa literatura como um meio de demonstrar as experiências, os sentidos que tanto o poeta dá à festa, mas também como ele compreende a própria participação da população nesses momentos de festa. Nesse sentido, por meio da literatura de cordel, a gente percebe também que esses momentos de festa, às vezes são momentos de muitos conflitos, de disputa. O De Campos Ribeiro, no Gostosa Belém de Outrora, um livro em que ele conta suas memórias vividas no bairro do Marizal no início do século XX. Então, De Campos Ribeiro, ele conta muito as rivalidades entre os grupos de boi-bumbá. Mas a imprensa, por sua vez, ela também não deixa muitas vezes de influenciar a forma como esses poetas também vão falar da própria festa. E nem sempre a festa junina ou boi-bumbá era visto com bons olhos pela imprensa. Muito antes da própria editora Guajarina existir, em 1900, a gente vai ver a Folha do Norte denunciando que a cidade, nas ruas mais, dizia o jornal, que nas ruas mais frequentadas da cidade, podia-se ver, em plena 8 horas, sol alto, pessoas a que a Folha do Norte chamava de grupos de malandros, fantasiados como em tempo de carnaval, dançando o bumbá numa berraria de cantos africanos. Então, o jornal reclama muito disso, e a gente vai ver que, assim, ao longo essa virada do 19, as primeiras décadas do século 20, a imprensa não raro se posiciona contra, a polícia proíbe. O De Campos Ribeiro conta muito essa história das proibições das apresentações de boi-bumbá, porque isso gerava muitos conflitos. O que eu quero deixar assim aqui é a ideia de que não é que o poeta de cordel não tivesse um posicionamento individual, ou que as suas falas, ou que a construção dos seus versos nos folhetos de cordel fossem somente marcados e construídos por aquilo que era publicado na imprensa. Se pensarmos assim, a gente tira desse poeta o seu poder criativo, a sua individualidade, e de fato dá para o Raimundo Moraes a força que a imprensa para ele tinha. Não era exatamente assim. Os poetas escreviam o que viam, o que gostavam, mas, de outro lado, a imprensa não deixa de ter uma força para a publicação dos versos, para a publicação desses folhetos. Até porque um verso, para ser vendido, um folheto, melhor dizendo, para ser vendido, ele precisava cair nas graças do público. O Geraldo, que tem estudado isso desde a graduação, já está concluindo o mestrado, fez um levantamento que indica que muitas vezes um folheto ele é editado várias vezes, o que indica o interesse do público pela leitura do acontecimento narrado, daquela história narrada naquele folheto. Um outro tema importante nessas poesias, nesses folhetos, vai ser a Segunda Guerra Mundial. Então a gente encontra muitos folhetos. Essa discussão, essa reflexão foi alvo da pesquisa que o Geraldo realizou como trabalho de conclusão de curso, que foi a Segunda Guerra Mundial, os folhetos de cordel. E aí a gente vai ver muito
a compreensão política dos próprios poetas em relação ao significado que a Segunda Guerra tem. Os folhetos editados pela Guajarina, só para lembrar, esses folhetos eles estão disponíveis, organizados no Museu da UFPA, no acervo Vicente Salles. Então, se deve muito ao trabalho do Vicente Salles, a organização e a doação de muitos folhetos desse acervo, que o Geraldo e o Joel conhecem bastante, porque estão trabalhando, pesquisando desse acervo, mas é um trabalho de pesquisa relativamente tranquilo para ser feito, porque os folhetos estão bem organizados. Então, a Segunda Guerra, já em meados do 19, a editora Guajarina, que é aqui, a principal editora de cordel aqui, é de 1914. Então, esses folhetos, nos anos 40, o ano da Segunda Guerra, eles têm muitos desses folhetos. E é possível perceber muito do caráter nacionalista que os poetas davam a esse evento, a força que isso tem. Então, em 1943, por exemplo, o poeta Zé Vicente, ele publica um cordel chamado O Brasil Rompeu com Eles, referindo-se à participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial como aliado dos Estados Unidos. Então ele traduz isso nos seguintes versos: entre todas as nações, o Brasil não vacilou. Sua firmeza constante, com orgulho demonstrou. A América do Norte, decidido acompanhou. Então esse é um cordel de 1943. Já concluindo a minha fala, eu penso que por meio dessa literatura, por meio do que ela comunica para os seus leitores e para os seus ouvintes, porque nem sempre quem tem ou quem tinha acesso a essa literatura era alguém, como eu falei anteriormente, que sabia ler, mas muitas vezes essa informação contida nesses versos, não raro ela era lida por aquele do grupo que sabia ler, ou que comprava o cordel. E nesse sentido, é possível nós percebermos aí todo um conjunto de trocas culturais, toda uma construção de tradições, toda uma compreensão das histórias do passado e igualmente das histórias do presente, e como ao longo do tempo vão se construindo valores, vão se construindo representações em torno de eventos que se deram tanto no presente, no momento em que muitas vezes acontecia um fato, um assassinato, alguma coisa que era divulgado pela imprensa, muito cedo isso já era traduzido no jornal, por meio dos versos dos folhetos de cordel. Outras vezes, um acontecimento, como é o caso da Severa Romana, ele é uma rememoração do passado, ou seja, é algo... E aí nos cordéis a gente também encontra histórias de reis, de príncipes, de princesas, de desafios, de lutas de valentia, de mocinhos e de bandidos. Há uma série, uma forte ligação também com os contos de príncipes, de princesas. Então tanto nós encontramos folhetos que dão conta de histórias do acontecido, como também de histórias de príncipes, de princesas, de cavalaria, ou seja, tanto o presente como o passado. Para vocês terem uma ideia, quando aconteceu há 10 anos, esse ano se tem falado muito nisso, os ataques terroristas nos Estados Unidos, logo aparece um cordel com o ataque às Torres Gêmeas. Então, nesse sentido, essa poesia se nutre tanto das histórias do cotidiano como das histórias do passado. E o próprio poeta, ele também modifica muitas vezes a sua percepção desses acontecimentos.
ao longo do tempo. Um bom exemplo disso, para fechar aqui já a minha fala, que já está muito longa, é o caso do poeta Raimundo Lira, cujos folhetos estão contidos no acervo Vicente Salles. Poeta Raimundo Lira, em 1974, ele, pela gráfica Joelda de Castanhal, ele publicou o folheto O Presidente Médici e a Transamazônica, no qual ele evocava todo o poder do progresso por meio da construção da Transamazônica e do presidente Médici, da Força dos Militares. 12 anos depois, em 1986, alguns anos depois, menos de 12, também em Castanhal encontramos o mesmo poeta, o Raimundo Lira, quer dizer, o mesmo que escreve em 74, ele vai escrever em 86, lembrando que era necessário restaurar o país para que seu povo pudesse viver mais feliz. Então, se de um lado, em 74, ele é alguém que escreve um folheto da presença da ida do presidente Médici à Transamazônica, em 86, o mesmo poeta aparece pedindo a restauração da democracia no país. Esses exemplos, essa fala, revelam o quanto essa poesia ela se nutre, tanto, como eu disse, dos acontecimentos da vida cotidiana, que não raros são difundidos, são trazidos para o público por meio da imprensa, mas também se nutre dos interesses pessoais do próprio poeta, da sua visão de mundo, das mudanças que ele constrói em suas próprias perspectivas de vida ao longo da sua trajetória de cordelista. Então, acho que essa é um meio de comunicação que, embora aqui eu tenha me detido a falar desse meio de comunicação, especialmente a partir dos folhetos publicados pela Guajarina, ou a partir da força que a imprensa, pelo menos para os editores, para o editor do jornal à tarde, tinha nesse início, nas primeiras décadas do século XX, essa é um meio de comunicação e uma literatura que está constantemente sendo reeditada, constantemente sendo publicada. Agora, recentemente, na Folha do Livro, já num formato mais de um pequeno livrinho, já um formato mais elaborado, considerando o próprio contexto que nós vivemos hoje de maiores facilidades pela impressão, a gente tem cordelistas lançando seus livros e trazendo para o público e ainda esse fascínio que esses versos rimados têm, que fazem com que muitas vezes poesias lidas na infância ainda sejam lembradas hoje por aqueles que as conheceram. Então, é um pouco isso, foi uma fala mais longa do que eu imaginava, mas aí agora eu passo a palavra para o Geraldo. Muito obrigada. Bom dia a todos. Meu nome é Geraldo, eu sou mestrando em História Social da Amazônia, aqui da UFPA, turma de 2010. E primeiro eu gostaria de agradecer ao convite do professor Maurício, dessa oportunidade de os alunos, tanto do mestrado quanto da graduação, poderem apresentar os seus trabalhos. O título do trabalho que eu vou apresentar aqui é A Notícia em Versos, Literatura de Cordel como Meio de Comunicação, o caso do crime da Praça da República.
esse trabalho ele faz parte da minha qualificação que eu apresentei, né, à faculdade, ao mestrado, né, mês de julho. Inclusive o professor Maurício fez parte da banca e faz parte do meu projeto, né, que analisa a história guajarina a partir de uma perspectiva da história do livro e da leitura, e tendo como orientadora a professora Franciane. Pode passar. Bem, como a professora Franciane falou, a literatura de cordel ela tem uma estreita ligação com a imprensa, né? Ela falou dos vários temas, né, que são tratados nos folhetos, né, como histórias de amor, de lutas, né, de valentia, pelejas, as biografias, né? E apesar de todas essas, vários autores já tentaram, né, estabelecer classificações temáticas dos folhetos de cordel. E apesar de todas os limites, né, que essas classificações possam ter, nós podemos identificar um grupo que tem uma relação, um grupo de folhetos que tem uma relação com o jornal, né, que tem como temática os chamados últimos acontecimentos, que vão desde temas de caráter local, né, como crimes, assassinatos, até acontecimentos de âmbito nacional e internacional, né, como revoluções, guerras. Esses temas também são tratados nos folhetos. E esses folhetos eles recebem várias denominações, né, como folhetos de acontecido, folhetos de época, folhetos noticiosos ou até mesmo folhetos jornalísticos. Aqui tem umas imagens, né, de uns folhetos que estão lá no acervo científico do Museu da FPA, que são os folhetos de acontecido, né, publicados pela editora Guajarina. A Guajarina ela era uma editora que publicou bastante folhetos com essa temática. O primeiro, a Revolução Vitoriosa, do poeta Arlindo de Belém, foi publicado em 1930 e trata da chamada Revolução de 30, né, que levou Getúlio Vargas ao poder. E esse folheto é publicado no que o Vicente Salles chama de No Calor dos Acontecimentos, porque esse folheto foi publicado em novembro de 1930, então pouco tempo depois do Getúlio Vargas assumir o poder, né? Então ali, se não me engano, é o Magalhães Barata ali na imagem, estou bem lembrado. Esse de baixo aqui, o Levante em São Paulo e seu fim a 3 de outubro de 32, trata da revolta, né, dos paulistas, né, na chamada Revolução Constitucionalista de 32, e foi publicada pelo poeta Tadeu de Serpa Martins. Nesse folheto, né, ele vai fazer uma defesa, né, do Getúlio e vai atacar as oligarquias paulistas. Lá em cima, se não me engano, de 1936, essa é a segunda edição, né, de 1943, do folheto Lampião, Sua Vida, Seus Crimes, Sua Morte, do poeta Arlindo de Belém, que ele narra, né, toda a trajetória do Lampião até a morte dele, né, quando ele foi morto, né, pelas volantes. E por último, né, como a professora Franciane falou, o folheto Brasil rompeu com eles, do Zé Vicente, que faz parte daqueles folhetos que tratavam da Segunda Guerra Mundial. Então aqui nós temos alguns exemplos de folhetos que tem essa temática, né, dos últimos acontecimentos, e que também é um meio de comunicação, né, uma forma das pessoas tomarem conhecimento das informações. Bem, esses versos aqui, do folheto Crime das Duas Mãos, do Apolinário de Souza, nós encontramos o poeta, né, assumindo que a fonte dele para produzir o folheto foi a imprensa. Então ele diz assim: vou narrá-lo tal e qual descreveram os jornais, sem botar nada de menos, sem botar nada de mais, contando perfeitamente os pormenores reais. Da imprensa que nós escolhemos, o que nesses versos vão, por onde se vê que é exata esta minha narração, que tem impressionado a nossa população. Então esses versos, eles são bem reveladores, né, que o jornal foi a fonte do poeta. E mais do que isso, para o poeta, a imprensa era acabava por legitimar, né,
a história que ele contava. Então, para o poeta, o fato desse caso ter sido publicado na imprensa era a confirmação para ele de que esse caso não era uma invenção, foi um caso que realmente aconteceu, né? Então, para o poeta, a imprensa, né, era uma forma de legitimação também de uma história que ia ser contada. Bem, então, para exemplificar, né, como ocorre nessa transformação de uma notícia de jornal em folheto, eu vou partir de um caso que é o chamado caso do crime da Praça da República. Só para contar aqui como foi esse caso, em 6 de novembro de 1942, a peruana Isabel Tejada, ela foi assassinada aqui em Belém, na sua casa, né, que fica lá na Praça da República. E esse caso ele deu uma ampla repercussão na imprensa, né? O caso só foi ser solucionado um mês depois, né? Quem teria matado a Isabel Tejada foi Raimundo Lussier, conhecido também como Regi Lussier, tendo como cúmplice a sua amante de nome Beatriz Colares. Então ele mata a Isabel Tejada por enforcamento, né, esganamento, né, que é o termo que os jornais utilizam, e além disso eles roubam as joias da peruana. A Isabel Tejada era uma dona de uma casa de prostituição aqui em Belém na época. E um mês depois vai haver uma tentativa de um crime parecido, né? Eles pegam o carro do chofer Francisco Santos e ele tenta utilizar do mesmo procedimento, né? Ele tenta enforcar o chofer para roubar os seus pertences. Mas o chofer sobrevive, né? Ele tem um desmaio, mas ele sobrevive e a polícia consegue, né, prender o casal. Então, esse crime, para vocês terem uma ideia da repercussão que ele teve, é que nessa época, né, 1942, estava o contexto da Segunda Guerra Mundial. Então, todas as notícias, todas as manchetes dos jornais, a primeira página dos jornais da época era sobre as notícias da guerra, né, das últimas notícias do campo de batalha. Então, você vê, praticamente não tem nada do Pará, né, de Belém, na primeira página dos jornais desse período. Só notícias, né, da Rússia, da Inglaterra, da Alemanha, né? Mas esse caso, particularmente nesse dia, né, no dia 21 de dezembro de 42, quando foi desvendado o caso, esse caso ocupou a primeira página inteira dos jornais. E aqui eu utilizo como fonte a Folha Vespertina, né? Outros jornais circulavam na época, só que eu utilizei a Folha Vespertina pelas melhores condições de acesso ao jornal, né, que estava completo. E além do jornal, além desse dia, né, a Folha Vespertina vai continuar falando sobre o caso, né? Depois vai falar das investigações da polícia, vai falar da incuriosidade da vida dos acusados. E na literatura de cordel nós também encontramos folhetos sobre isso. O poeta Arinos de Belém, que é o pseudônimo do José Esteves, ele publicou 2 folhetos, né, pela Guajarina, chamados de O Crime da Praça da República. Pode passar, por favor. Uma particularidade desses folhetos do Arinos de Belém é que foram publicados 2 folhetos, né? Geralmente os folhetos sobre crimes eles são contados em um folheto apenas, né? Folhetos de 8 ou 16 páginas. Mas nesse caso foram publicados 2 folhetos. Nós aqui no final dos versos, né, tem o seguinte aviso: aguardem o segundo volume que sairá por esses dias. E no segundo volume tem um aviso de que brevemente sairá num só volume todo o crime da Praça da República, aumentado e ilustrado. Possivelmente, né, uma junção dos dois, que devia dar umas 32 páginas. E nós podemos dizer que esses 2 folhetos faziam parte de uma estratégia do editor da Guajarina, o Francisco Lopes, e do poeta Arinos de Belém, com o objetivo de vender mais folhetos.
como o caso foi bastante comentado na época, né, certamente havia o interesse das pessoas, né, para saber como esse crime ia ser tratado, né, pelo poeta de cordel. E aqui nós encontramos uma semelhança, né, com os folhetins do século XIX. Né? Os folhetins eram publicados em pedaços nos rodapés de jornais. Então, para a pessoa saber o desfecho da história, né, o leitor, ele teria que comprar o jornal do dia seguinte. Então, dizia assim que continua amanhã, né, continua no próximo número do jornal. Então, aqui nós encontramos algo semelhante também. A história não termina no primeiro folheto. O casal, né, no caso, eles são encontrados pela polícia, né, só no segundo folheto. Bem, a história, aqui tem o início das histórias, né, como o jornal conta e como o folheto conta, né. O jornal, ele dá os detalhes, né, ele também utiliza adjetivos do crime, né, chama o bárbaro crime perpetrado com requinte de incrível perversidade. E falando da Isabel Tejada, já no folheto, ele já foca um pouco mais no Régis Lussier, né, que foi o assassino. Então ele também destaca alguns adjetivos, né, chama ele de mais feroz que um chacal. Esse era um recurso também dos poetas, que era atribuir representações dos criminosos como se eles fossem animais, né? Destituir a humanidade deles. Então isso vai ser algo recorrente nos folhetos de cordel. Bem, nós não podemos pensar que para transformar, o poeta faz simplesmente uma transformação, né, das notícias do jornal para o folheto, que ele só faz pegar as notícias, né, e colocar em forma de verso. Nós temos que entender também que o poeta de cordel, ele tem uma série de normas a seguir, né, e uma série de limitações. Aqui é uma passagem uma citação da Márcia Abreu, em que ela fala das normas da literatura de cordel. Então ela diz que para adequar-se à estrutura oficial da literatura de cordel, um texto deve ser escrito em versos 7 silábicos ou em décimas, com estrofes de 6, 7 ou 10 versos. Deve seguir um esquema fixo de rimas e deve apresentar um conteúdo linear e claramente organizado. Deve, portanto, ter rima, métrica e oração. Nesse sentido, o poeta, para um texto ser considerado literatura de cordel, ele tem que respeitar essas normas, senão ele não vai ser reconhecido, né, pelos seus pares, né, pelos outros poetas, nem pelo público, né, que também é rigoroso, né, nessa questão do poeta seguir as normas. Se ele não seguir essas normas, é considerado um folheto ruim, né, um folheto que não vende. Pode ir. Essa comparação, né, entre jornais e folhetos já foram objeto de estudo de alguns autores, né, como a Candace Slater, a Ana Galvão, a Márcia Abreu, né, só que ela faz uma relação entre folhetos de cordel, a versão em folhetos e a literatura erudita, e a própria professora Franciane, né. Para adaptar um texto de jornal em folheto, o poeta ele faz uma representação da competência de leitura do público. Essa é uma ideia do Roger Chartier, né, quando ele analisa a Bibliothèque Azul da França do Antigo Regime. Então, no caso da França, né, o editor que adaptava textos, né, da chamada literatura erudita para a Bibliothèque Azul, que eram textos baratos, né, que circulavam na França, ele afirma que os editores eles cortavam várias partes da história, né, simplificavam, alteravam, colocavam novas palavras, reduziam o número de personagens, né? Então tudo isso tendo em vista o público a quem os livros às vezes eram destinados. Aqui no folheto de cordel podemos ter essa ideia também, porque
O leitor de cordel, para o poeta, ele era um leitor que não compreendia histórias mais complexas, histórias com um grande número de personagens, né? Então tinha que ser uma história com uma estrutura mais simples, para que o leitor, né, pudesse compreender. E também nós não podemos perder de vista o fato de que o folheto de cordel ele tinha uma relação com a oralidade. Então ele muitas vezes era lido em voz alta. Uma pessoa se reunia um grupo, né, uma pessoa possivelmente a mais alfabetizada, fazia a leitura em voz alta para o público de ouvintes, né, algo que o Joel vai falar bastante. Então, o poema também não podia ser tão complexo para essas pessoas que iam ouvir a história. E nós temos que destacar também que, pelo fato das rimas, né, também, muitas vezes as histórias eram memorizadas, né? O próprio Joel sabe de qual muitas histórias, né, que ele ouviu. E uma história que, assim, muito complexa, com muitos personagens, muitos locais diferentes, que revelasse o estado psicológico dos personagens, né? Então ia ser de difícil compreensão para os ouvintes, né, para os leitores. Então o poeta fazia o quê? Uma representação da competência de leitura do público dele, né? Ele pensava o que é que o público vai entender, o que é que ele não vai. Então ele fazia adaptação de acordo com essas representações. Nessa adaptação havia o quê? Uma redução no número de personagens. Então, citando o caso do crime da Praça da República, na Folha Vespertina nós vamos encontrar vários personagens, né? Além dos 3 envolvidos no caso, né? Como a Isabel Tejada, a Beatriz Colares e o Raimundo Lussier. Mas na Folha Vespertina nós vamos encontrar referência a várias pessoas. Em 13 de novembro de 42, o jornal ele faz referências às pessoas que fizeram o exame pericial na casa de Isabel Tejada, como o doutor Galdino Araújo, primeiro delegado, os doutores Cavaleiro de Macedo, Reis de Carvalho e Orlando Bordal, médicos legistas. Além de outras pessoas que poderiam ajudar a esclarecer o caso, como o amante de Isabel Tejada, o senhor Aristides de Oliveira Mota, e Oscar Pastor, que era amigo de Isabel. O jornal também ele vai citar o chefe de investigações, o chofer que ajudou a esclarecer o caso, vai citar a mãe do Lussier, a família da Isabel, né? O marido da Isabel, da Beatriz. Então o jornal no jornal nós vamos encontrar vários personagens. Já nos folhetos, nós encontramos, o folheto se concentra em 3 personagens, que são os principais, que são Isabel Tejada, que foi assassinada, e o casal, né, Red Lussier e Beatriz Colares. Esses personagens também, na história do cordel, eles têm que estar separados, né, entre bons e maus, entre os heróis e os vilões. E esses personagens vão ser caracterizados pelas atitudes que eles vão tomar na história. No caso aqui do caso do crime da Praça da República, ele tem uma particularidade que a personagem que foi a vítima, né, a Isabel Tejada, ela não vai ser tratada como o lado bom da história, né, como a heroína. Ao contrário da Severa Romana, que no folheto da Severa Romana o tempo todo ela é exaltada, né, como um exemplo de virtude, um exemplo de honra, né, feminina. Mas no caso da Isabel Tejada, como ela era dona de uma casa de prostituição, ela não pode, né, não pode ser considerada uma heroína, né? Ela não é um exemplo para o público, né, principalmente para as mulheres, como era a Severa Romana. Nos 2 folhetos, o poeta não vai tratar a Isabel Tejada como heroína. Podemos dizer que o lado bom da história do folheto é a polícia do Pará que resolve o caso, né, que desvenda o caso. Apesar da polícia não ser um personagem principal, né, ele vai citar em alguns versos, mas a polícia não é um personagem principal. Também encontramos nessa adaptação uma omissão de informações e estratégias de modificação e simplificação. Então várias informações que estão no jornal vão ser excluídas pelo poeta e outras vão ser acrescentadas. Aqui eu vou colocar como exemplo o modo como o jornal Folha Vespertina ele apresenta
a Beatriz Colares, que era amante do Raimundo Lussier, né? Sua cúmplice no crime. Então, na edição de 21 de dezembro, na edição das 11 horas, o jornal vai dizer que a Beatriz é paraense, branca, casada de 19 anos, separada do esposo, atualmente na capital do país, que se chama Francisco Colares, reside em companhia de seus pais, Alexandrina Alves Alencar e Luiz Caetano Afonso, a rua Ângelo Custódio. Na edição das 16 horas do mesmo dia, que nesse dia o jornal circulou, né, em 2 edições, o jornal vai dizer que vai acrescentar outras informações, dizendo que aos 16 ela consorciou-se com Francisco Nartor Colares. Este casamento constituiu um verdadeiro desgosto aos seus genitores, o antigo mestre das oficinas Pires da Costa e companhia Luiz Caetano Afonso e Alexandrina Alves Alencar. Foi tão grande o abalo que aquele sofreu que hoje cabe no fundo de uma rede a tortura de uma paralisia facial. Então aqui nós temos várias informações sobre a Beatriz, né? Sobre as suas características físicas, né? Idade, fala dos pais, né? Da profissão dos pais, fala do nome do marido dela, né? E até mesmo o endereço. Aqui é como o folheto apresenta, né, a Beatriz Colares. Nós encontramos aqui várias diferenças, né, como o jornal apresentou ela. Então o poeta diz assim: essa Beatriz Colares, de gênio inquieto e vário, é filha de gente boa, de pobre e humilde operário, que, dando bons conselhos, via tudo ao contrário. Casou-se contra a vontade do seu pai, que bem a quis, e devido ao casamento, que não é bem de raiz, teve o pai sério desgosto, só não morreu por um triz. Então aqui nós encontramos várias diferenças, né, do modo como o jornal apresenta a Beatriz e do modo como o poeta apresenta. Nós podemos dizer que o folheto de cordel ele vai se concentrar nos adjetivos e nas atitudes da Beatriz Colares ao longo da história. Então ele vai dizer, aqui nesses versos nós não encontramos aquelas informações sobre a idade dela, né, as características físicas, né, que ela é branca, paraense, casada, de 19 anos, né. Essas informações elas são excluídas pelo poeta Arinius de Belém. Ele vai se concentrar o quê? Nas atitudes dela, que vai dizer que ela é de gênio inquieto e vário e que via tudo ao contrário aos conselhos dos pais. Essa caracterização, né, esses adjetivos já são um meio do poeta apresentar o caráter da Beatriz para os leitores. Então a Beatriz, ela seria o quê? A vilã da história, né, o lado mal da história. Porque uma pessoa que não seguia os conselhos dos pais, né, que tinha o gênio inquieto e vário, ela não poderia ser tratada como uma heroína. Então desde o início o poeta já demonstra, né, de que lado da história a Beatriz Colares pertence, né? Outra diferença é que o poeta ele modifica, né, alguns termos. Ele vai dizer o quê? Duas informações. No jornal nós encontramos que o pai dela, né, inclusive fala o nome dele, né, o seu Alexandrino, diz que o pai dela ele é mestre das oficinas Pires, né? E tem essas informações. Aqui no folheto nós não temos essa informação, né, de que o pai dela é mestre das oficinas e o local onde ele trabalha. O folheto vai dizer o quê? Que ele é um pobre e humilde operário. Vai reduzir, né, essa informação. E outra transformação é que no jornal diz que o pai dela teve paralisia facial, né, por causa do abalo, né, que ele teve porque a filha se casou tão cedo. E aqui o poeta vai o quê? Não vai colocar essa informação, ele vai apontar a gravidade, né, da doença do pai dela, vai dizer que ele só não morreu por um triz. Então o que isso quer dizer, né? Também aqui é uma representação das competências de leitura do público. O poeta ele vai pensar o quê? Que o público provavelmente teria dificuldades de compreender esses termos mais técnicos, né, como mestre das oficinas
e paralisia facial. Ele vai aproximar nessas informações da referência dos leitores. Então, para os leitores, né, segundo o poeta, seria mais fácil compreender termos como operário, né, e só não morreu por um triz, né, que aponta a gravidade da doença dele. Então, isso aqui, essa adaptação leva em conta o quê? As competências de leitura do público, que o poeta vai fazer uma representação dessa competência de leitura. Então, já finalizando, como a professora disse, o poeta ele não simplesmente reproduz o que está no jornal. No final dos folhetos, ele vai tomar a sua própria conclusão do caso. O jornal, podemos dizer que o jornal ele atribui, né, maior responsabilidade do crime ao Raimundo Lussier, né, o Régis Lussier. O tempo todo o jornal não vai minimizar a atuação dele no crime. E o próprio poeta aqui ele vai também destacar, né, que o Lussier ele vai muitas vezes associar o Lussier a um animal, vai dizer que ele fez atos perversos, né? Só que no final do segundo folheto, parece que ele muda um pouco, né? Ele vai minimizar a participação do Raimundo Lussier no crime. E vai dizer assim: quem sabe se Beatriz os crimes insinuava, atirando ao precipício que esse rapaz que ela amava. Se ela lhe pediu luxo, como é que ele o dava? Apaixonado talvez para a mulher agradar, ele que não tinha emprego não queria se humilhar, e de uma ou outra forma ele tinha de arranjar. Finalmente, o que será? Criminoso ou seduzido? Beatriz Amor a Vênus o teria corrompido? A sua louca amizade o teria enlouquecido? Então, aqui, o poeta especula se o Lussier cometeu o crime, né? Se ele teria cometido o crime influenciado pela paixão que ele tinha, né, pela Beatriz Colares. Então, nós podemos dizer que há o que? Que uma versão masculina do caso. Né? O poeta ele vai ficar do lado do Lussier, né? E essa é uma conclusão dele. Mas por que, né? Se o jornal não dizia isso, por que, né, ele apresentou tal conclusão? Então, uma pista que nós podemos seguir aqui é essa entrevista, né, que a Folha Vespertina fez com a mãe do Raimundo Lussier, né? E essa aqui foi publicada no dia 21 também, de dezembro de 42, na edição das 16 horas. Então, nessa rápida passagem aqui, intitulada Ele Vivia à Custa daquela Desgraçada, a mãe vai acabar defendendo o seu filho, né? Então, o jornalista pergunta: Red era empregado? Não. Como se explica o luxo em que ele vivia? E ela responde: comida eu o dava, e a roupa, dinheiro e tudo mais ele arrumava por aí afora. Ele vivia à custa daquela desgraçada. Ela tirava de outros homens para dar a ele. Então aqui, a mãe, ela vai defender o filho, né? Vai atribuir a culpa do crime a Beatriz. E aqui é uma pista, né, de que a partir dessa entrevista o poeta pode ter se baseado para colocar estabelecer o seu julgamento, né? Seu próprio julgamento. Ele vai se colocar o quê? Ao lado do Raimundo Lussier. Então aqui nós podemos relacionar com o moleiro Menóquio, né, que é analisado pelo Carlo Ginzburg no Queijos Vermes, em que o Menóquio, né, com a teoria, né, dele da origem do universo, ele vai se basear em vários livros, mas eram livros que não eram proibidos pela Igreja Católica, né? Livros que ele teve acesso e que, a partir de vários trechos, né, desses livros, ele se baseou, né, para formular sua teoria, que era contra, né, a ideia da Igreja. Então, o próprio Ginzburg, ele diz que o Menóquio ele pegava trechos, né, ele pegava trechos de vários livros, né, que não correspondia exatamente à ideia dos autores. Ele tinha a liberdade dele, né, de
de ter a sua própria ideia. Então o Ginsburg diz que o Menocchio ele destacava, chegando a deformar palavras e frases, justapunha passagens diversas. Então, nesse mesmo sentido, nós podemos pensar que o poeta Arinos de Belém, ele pode ter selecionado esse trecho, né, dessa entrevista, né, e ter se baseado, né, na entrevista da mãe do Lussier para estabelecer a sua opinião sobre o caso. E nós não podemos perder de vista aqui que essa entrevista não era, para o jornal, não era um meio de minimizar a atuação do Lussier, e sim era para o jornal ter mais matérias, né, mais informações, mais curiosidade sobre o caso, né, ouvir também a mãe dele. Só que o poeta ele pode ter interpretado de outra maneira, né, ele pode ter tirado essa informação e estabelecido o julgamento dele. Isso aqui também vai ao encontro do que estabelece o Roger Chartier, né, numa história do livro e da leitura, sobre a liberdade que os leitores têm, né, diante dos livros. Nós não podemos dizer que um livro, né, a ideia que um autor expressa num livro vai ser integralmente aceita pelo leitor, né? O leitor ele tem essa liberdade. Então, o Chartier diz assim que as práticas de leitura, né, que se apoderam dos textos são sempre criadoras de uso ou representações que não são de forma alguma redutíveis à vontade dos produtores de discursos e de normas. Então, não era a ideia do jornal o quê? Minimizar a situação do Lussier, mas o Arinos de Belém, né, ele, tendo essa liberdade de leitor, né, ele pode ter selecionado esse trecho e ter estabelecido seu julgamento. Outra questão também é que outra fonte que ele pode ter se baseado para estabelecer esse julgamento moral é a oralidade. Esse crime, né, ele certamente foi muito comentado na época, né, foi objetivo de conversas, né, de comentários das pessoas. Então aqui nós podemos relacionar o que? Novamente com Carlo Ginzburg, que ele diz que para o Menocchio, né, o encontro da página escrita com a cultura oral é que formava na cabeça de Menocchio uma mistura explosiva. Então o poeta ele pode também, por meio da oralidade, por meio de conversas com outras pessoas, né, ter estabelecido esse julgamento. Algumas pessoas poderiam ter dado maior culpabilidade a Beatriz Colares e outras ao Raimundo Lussier. Então, vendo, né, como essas ideias, né, dessas pessoas, o poeta também pode ter estabelecido seu julgamento a partir das conversas, né, dos comentários das pessoas da época. Para finalizar, dizer que esse crime ele já tinha sido, né, muito comentado na época, né? Então, mais que um meio de comunicação, aqui o folheto, né, mais que um meio das pessoas tomarem conhecimento do caso, era um meio também das pessoas, as pessoas queriam saber como o poeta de cordel ia tratar aquele caso. Então, como diz a Ana Galvão, o que parecia interessar era, além de uma opinião, interpretação do poeta sobre o caso, uma revisão, uma recapitulação do que já se sabia, no formato literário da literatura de cordel. Então, as pessoas já poderiam saber do caso, mas elas queriam o quê? Uma revisão, né, no formato do cordel. As pessoas queriam tomar conhecimento daquela história em forma de versos, queriam saber como o poeta iria retratar esse caso. Bem, eu quis demonstrar aqui mais ou menos como ocorre essa transformação, né, das notícias do jornal em versos de cordel, e dizer que o cordel era nesse contexto, né, e ainda hoje também é um meio de comunicação muito importante. Hoje nós temos outro suporte, né, que é a internet. Então, esses dias eu estava vendo que tem cordel sobre o caso, né, da juíza que foi assassinada no Rio de Janeiro. Teve um poeta que fez um caso. Tem um cordel de um poeta sobre fora Ricardo Teixeira, né, contra o presidente da CBF, né. Tem cordel falando da faxina da Dilma, né, faxina que eles dizem, né, tirando os ministros acusados de corrupção. Então,
hoje, na internet, se vocês pesquisarem, nós encontramos também vários versos, né, com esses chamados últimos acontecimentos. Obrigado. Bem, em primeiro lugar, bom dia. Me chamo Antônio Joel, graduando de História pela Universidade Federal do Pará. E aqui, ó, tenho como orientadora a professora Franciane, né? E co-orientador aí o nosso amigo Geraldo Magela. Bem, como já foi falado, né, sobre literatura de cordel, eu fiquei de demonstrar, na verdade, na realidade, eu fiquei de demonstrar como esse cordel chegou na minha vida e modificou a minha vida. E aí o título que eu coloco: a presença do cordel da alfabetização para a universidade. Isso é diretamente ligado a mim, tá ok? Dá uma passada aí, professor. Mais um. Bem, qual o papel do cordel em minha vida? Para começar, né, eu preciso fazer um contexto, né, do que acontecia, de onde eu vim também, né? Sou do interior de Bragança, né? E eu queria fazer um contexto de o que estava acontecendo no interior de Bragança no final da década de 70 e início da década de 80, que é quando, na verdade, eu começo a me recordar como gente desse mundo, tá ok? Final da década de 70, estamos vivendo, como todo mundo sabe, né, final da ditadura militar. E isso, para nós, é muito difícil chegar a essas notícias. Então, essas notícias chegavam geralmente através dos cordéis ou através do rádio. Ou, muitas vezes, a notícia era omitida, não tínhamos esse noticiário lá no interior onde eu morava. Então, o cordel, para mim, né, naquele momento, era a única possibilidade, tanto de informações, né, como de viagens. Essa viagem que eu falo é uma viagem através da leitura, já que eu não podia, não tinha como sair naquele momento de onde eu morava. Não sabia, né, nem para que lado, no caso, ficaria a capital do Pará, Belém, né, onde hoje eu estou vivendo. Outras informações que a gente tinha só através do rádio, né, o chamado rádio transistor, que era bastante interessante, né, poucas pessoas tinham. Meu avô tinha um que era desse tamanho assim, né? E colocava antena na ponta de uma vara bem alta, que era para poder pegar essas ondas de rádio, né? Então era muito complicado, chiava muito, às vezes a gente não vimos o noticiário direito, e o maior noticiário que nós tínhamos era a Voz do Brasil, né? O meu avô assiduamente ouvia todos os dias, né? Então o cordel, né, era uma das poucas possibilidades que nós tínhamos, né, de informações, né, e até de entretenimento também, porque ele servia não só de informações para nós, mas também como entretenimento, né? Por favor. Uma coisa bastante interessante, vocês já com certeza ouviram falar nos violeiros, né? Ou não? Já? Bem, aqui em Belém, muito dificilmente a gente ouve falar isso, né? A não ser quando nós começamos a fazer essa pesquisa, né, através dos cordéis. O Geraldo sabe muito bem disso, né? Mas para o interior do estado, hoje está mais difícil, depois da entrada da internet, a televisão no interior que está tomando conta de tudo, então ficou muito difícil esse meio de comunicação que são os violeiros, né? Então, mas na época, final da década de 70 e início da década de 80, esses violeiros compareciam muito lá pelo interior onde a gente morava. E era muito interessante, né? Eu ficava fascinado com aquelas violas, né? Com aqueles toques de viola, com aqueles versos cantados. Isso era muito fascinante. E como é que aconteciam essas turnês que eles faziam lá, né? Geralmente eles chegavam em dupla, né? Cada um com sua viola, e chegavam geralmente também pela manhã, na casa de alguém, uma pessoa bastante conhecida, que era justamente para que se pudesse fazer uma divulgação. Eles chegavam de manhã para cantar à noite. Para que se fizesse uma divulgação, né, do acontecimento no local, e que essas pessoas pudessem comparecer, que
Quem pagava, no caso, o cachê desses homens eram as pessoas que vinham e compareciam para assistir, né? E geralmente vinha muita gente. Muita gente vinha. Que é que esses homens cantavam? Bem, peleja, vocês sabem, talvez alguns saibam como acontece a peleja, né? São dois violeiros cantando, tentando digamos assim, derrubar o outro, né? Dentro da peleja. Então, se colocando sempre como melhor que o outro. Isso era muito interessante, dava muita risada e rendia algum dinheiro para eles, né? O romance, que era cantado praticamente também como cordel, poemas e o próprio cordel. Então, eles cantavam, né? Tudo isso aqui eles cantavam com o som da viola. Chegavam pela manhã, né, para fazer a festa à noite, como eu falei agora há pouco. Bem, para demonstrar como esses violeiros cantavam, né, eu separei um trecho de um desses poemas que na verdade chegou para nós anos depois no disco de vinil, né? Sebastião da Silva e Laurentino Viana, salvo engano, o nome do outro. Aqui está só na voz de Sebastião da Silva, que é o autor de um desses poemas, que foi um caso acontecido em 1976 com uma criança do interior, né, da Paraíba, um local chamado Serra Talhada, onde uma criança se perde da sua casa, sai da sua casa, se perde no mato e vai ser encontrada morta 3 dias depois. O nome dessa criança é Ednete, inclusive, que dá o nome do poema, né, titula-se Criança Morta. E aí eu selecionei um trecho, né, isso aqui está na internet, no YouTube, se vocês quiserem. Isso foi uma gravação que ele fez para um DVD, para demonstrar que isso era real, né? Se vocês quiserem ouvir na íntegra, isso está no YouTube, tá? E eu separei aí, na verdade, só 3 textos, né? 3 versos, para que nós tenhamos a possibilidade de sabermos, né? Alguns que ainda não sabem, de sabermos como era cantado esses versos. Por favor, pessoal, dê um clique em cima. Só clicar em cima da imagem. Só vamos... Não, só dá um clique em cima da imagem. Nossa. Eu estou clicando aqui. Acho que agora vai. Bem, no meu computador ele estava funcionando. Você não quer tentar aqui? Agora. Você vai. Ali visualizar. Clica. Não. Um segundo. Um outro. Mas nós temos o YouTube aqui. Tem internet. É só colocar. Acho que o conteúdo do notebook é passar no final. Pois é. Só um minuto, vai abrir agora a internet. Isso aí não. Poema, como era o nome? Como é o nome? Sebastião Silva. Sebastião Silva, Criança Morta. É isso aqui, né? Esse aí mesmo. Deixa carregando aí no final. Não, carrega nada. Carregar? Ontem carregou nada disso. Aí. Estamos aqui
do sítio Açude, Não pega, não pega. município de Riacho dos Cavalos, sertão da Paraíba. Estamos a mais ou menos 400 quilômetros Bom, da capital. não pega. É assim mesmo. Tem que ser assim, né? Tem que ser assim, não pega. Peraí, vai. Só baixar. Na verdade, ele vai contar a história, né, da menina, no caso acontecido, aí que ele começa a cantar. Eu queria mostrar para vocês só os 3 primeiros versos, né? Como era feita essa... Bem pertinho, É isso aí, é? aconteceu Isso que ele tá falando. Tá, eu vou o voltar. caso da menina. Mas tá só apresentando, mais pra Não, frente. é mais pra frente. Ah, é mais pra frente. Comprovar. Deixa uma saída em breve. Deixa. Se você não me conhece, meu nome é Sebastião da Silva, cantador repentista, paraibano, da cidade de Piruzinhos, e que hoje resido na cidade de Caicó, Rio Grande do Norte. Dos poemas que escrevi por meio da inspiração, este é o mais comovente porque tem a narração de um dos casos mais tristes que já se viu no sertão. Trata-se de uma menina de uma beleza extrema, de 4 anos de idade, com quem se deu o problema e tornou-se a central figura das emoções do poema. Edna, que era seu nome, que lembramos com pesares, filha de Rita Alzira e Expedito Soares, casal pobre mas bem quisto de todos familiares. Ah. Bem, na verdade eu coloquei esses versos aí, né, para demonstrar para vocês como se dava essa cantoria, né? E foi muito bem lembrado pelo Geraldo agora, né, a representação que esses poetas faziam das pessoas. Vocês veem que a representação da menina foi feita aí, uma representação ele não viu a menina, né? Ele diz no início da entrevista, né, que ele recebeu uma carta dos pais, né, falando todo o acontecido, e daí ele cria essa digamos assim, uma personagem real, né, mas ele vai criar uma personagem, digamos que irreal com essa menina, porque ele não viu, né, essa menina. Então ele vai criar uma representação dessa menina. Quando ele vai falar aí, né, a gente diz os poemas que você viu, esse é umas comoventes, tem a narração, e os casos mais tristes já se deu no sertão, né? Trata-se de uma menina de uma beleza extrema. Como é que ele soube que essa menina era tão bela, né? Então é uma representação, né, que ele vai fazer dessa criança. Tá, ok? Pode passar, professor, por favor. Bem, como a literatura, né, como o cordel despertou para a leitura, né? Esse aqui é digamos que a coisa mais importante que eu quero passar para vocês, de como esse cordel ele vai me despertar para a leitura, né? E aí eu sempre digo, quem foi o grande culpado de tudo isso? Né? Meu pai. O meu pai, no meu trabalho de pesquisa, na verdade esse aqui, eu acabei esquecendo de falar para vocês no início, né? Talvez seja pelo nervosismo, essa câmera me filmando aqui.
talvez seja por esse nervosismo que eu acabei esquecendo de falar para vocês. Isso faz parte da minha pesquisa, né? Que eu estou fazendo literatura de cordel, observar a figura feminina dentro dessa literatura de cordel. E o primeiro capítulo, eu quis colocar tudo isso, né, para demonstrar como essa literatura de cordel, ela foi importante para a minha vida. Como ela foi importante tanto na minha alfabetização, né, na minha vida pessoal, como na escolha para fazer o meu trabalho de conclusão de curso, né? Como elas foram importantes para mim. Então, de que forma, né, esse cordel me despertou para a leitura? Bem, o grande culpado, meu pai. O meu pai, ele nunca teve um grande saber, né? Hoje ele tem o primeiro grau completo que ele fez há uns 4 anos atrás, né? Ele tinha só até a 5ª série. E naquele momento, naquele contexto que nós vivíamos, ali, na localidade que nós vivíamos, quem tinha uma 5ª série era, digamos que, um doutor. Então, o meu pai era muito requisitado, tanto para leitura, quanto para, no caso, para fazer... medir terreno, né? Fazer soma de terreno, que chamava de cubagem de terreno. Então ele era muito requisitado para isso, porque ele tinha esse grau de saber um pouco maior. E ele gostava muito desses cordéis, ele comprava muito cordel. E ele lia em voz alta para toda a família, né? E era uma coisa muito interessante, né? A minha mãe sempre se aborrecia com ele na hora que ele ia ler. Porque quando ele pegava o cordel, né, a primeira coisa que ele fazia era ler a ficha técnica. Quando ele começava a ler a ficha técnica, a minha mãe se aborrecia. Geralmente ela ia embora. Quando ele começava a ler, aí ela voltava de mansinho e ficava ouvindo. Mas geralmente causava um certo clima de desconforto entre os dois. Mas depois tudo se dava bem. Tá? Bem, meu grande sonho, o meu maior sonho quando criança, né, aprender a ler. Para quê? Porque eu queria também saber ler o cordel. Aquilo me fascinava. O cordel me fascinava. Eu não sei se devido à rima, ou se devido às histórias mesmo colocadas lá, né? História de amor, história de valentia, né? Coisas que a gente realmente viaja, né? Todo mundo sabe, né? Todos nós como universitários sabemos que a leitura, ela faz com que nós consigamos viajar para lugares, sei lá, para dimensões que nós mesmos não sabemos depois nem descrevê-las, né? Então aquilo me fascinava muito, e aprender a ler era a minha maior vontade, né? E infelizmente onde eu morava não tinha escola, né, como nós temos hoje, né? Eu não fiz jardim 1, não fiz jardim 2, não sabia o que era jardim. Eu sabia o que era mato, né? Eu sabia o que era roça. Jardim 1, jardim 2, eu não sei. Fui saber o que foi chamada alfabetização, que era uma subsérie antes da primeira série. Beleza, então